A nova geração começa o dia teclando, vivenciando um mundo rápido, instantâneo, com troca de experiências a cada instante. O grande desafio é criar formas de fazer com que informação ágil e de qualidade chegue até esse público. E é justamente isso que a Procuradoria de Justiça especializada na área da cidadania e consumidor assumiu como desafio: facilitar a comunicação entre estudantes e promotores de justiças nas escolas em Mato Grosso. Quem vai explicar essa novidade para a gente é o idealizador do projeto e procurador de justiça, Edmilson da Costa Pereira. Doutor Edmilson, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do MPTV. Conta pra gente que novidade é essa. Na verdade, não é nenhuma novidade, né, Cristina? É uma percepção de que a gente precisa de novos caminhos para realizarmos o nosso trabalho. Quer dizer, o trabalho que a gente... Quando a gente se arvorou em defesa da sociedade, a gente tem que estar par e passo acompanhando o que essa sociedade vai incorporando ao longo do tempo. E talvez a novidade seja isso: o promotor hoje, ele não pode mais trabalhar naquela ideia de que o que ele fala vai ser recebido e vai ser acatado, vai ser admitido. Hoje nós superamos a era da informação, estamos vivendo a era da interatividade. Tudo interage com todos, todos interagem com tudo. Então o jovem, ele não tem mais aquele formato de ficar recepcionando a autoridade, o próprio professor. Em casa as relações já são diferenciadas, e o promotor ainda acha naquela concepção tradicional de produzir peças bonitas, fundamentadas, mas que elas não impactam naquilo que a gente efetivamente quer. Nós queremos mudar uma sociedade, queremos construir alternativas, saídas interessantes para todas, e não trabalhamos mais apenas na desadministração. Nós estamos nos desafiando a participar do processo de construção da sociedade. Ora, aquele promotor tradicional, que era o aplicador de repulsas por eventuais condutas individualizadas, em o que a gente chama de sanção reparadora do fato irregular praticado, ele tem que evoluir para ser hoje um elemento contribuidor da construção de um novo cenário. Então a estrutura administrativa tem que mudar, as relações entre as pessoas no órgão público tem que mudar. O promotor já não é aquele que se basta por excelência, passa no corredor e não fala com o funcionário, ele que senta na mesa e acha que o servidor vai admitir tudo aquilo. E essa ideia de que a nossa clientela, que no caso é a sociedade em geral, e sobretudo o estudante, ele precisa ter a possibilidade de interagir com a instituição. Agora, doutor, principalmente na área de educação, o senhor achou uma nova ferramenta para poder prender a atenção dos alunos, né? São vídeos que foram produzidos com essa linguagem de youtubers que a meninada hoje assimila com facilidade. Como é que foi que surgiu essa ideia? A ideia surge exatamente do instante em que a gente percebe que o que a gente fala, de algum modo, fala assim, patrimônio público, essa noção, esse símbolo já é de domínio popular. Eu não preciso mais levar essa boa nova para a comunidade, dizer, olha, que o patrimônio público é isso, cidadania é isso, consumidor é aquilo. De algum modo, isso está sendo abordado em redes sociais, em canais abertos, e as pessoas fazem chacota, fazem piada, fazem comentários a respeito da matéria, fazem crítica em relação à forma que está sendo conduzida essa temática. Então, o jovem hoje, ele quer produzir, ele quer se inserir nesse contexto. Então, interatividade é isso. Não basta a mim, promotor, reunir todo mundo e falar, olha, a violência escolar é isso, é isso, é isso, é isso. O jovem, ele quer falar, ele quer dizer o que é violência escolar. Ele quer encenar um novo papel nesse contexto. E aí o promotor, na medida em que ele se porta como receptor dessas informações, cria-se uma interatividade. A ideia dos vídeos foi essa: fazer a partir de um texto base que os alunos pudessem introspectar a matéria, fazer a analogia com o seu cotidiano e aí sim eles produzirem o que eles entenderam daquilo. E o senhor já teve experiência do lançamento numa escola, né? Para adolescentes. Como é que o senhor acha que foi a aceitação? Eu acho que foi, na verdade eu fiquei numa perspectiva de analisar alguns comportamentos, né, e que não houvesse aquela tradicional, olha, o Ministério Público está fazendo tal. Não, eu achei muito interessante na medida em que os alunos puderam
se encontrar, eles se enxergar dentro daquele contexto, eles se sentirem partícipe do processo. E fiquei muito lisonjeado com isso, não em função do reconhecimento que é dado à instituição, porque isso não me leva a nada, eu não carrego isso. Acho que é uma tolice o promotor achar que isso vai, olha, o trabalho está bom, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo. Não, o importante é que a gente deixe o legado, a gente conseguiu deixar o legado. Conseguiu passar a mensagem, né, doutor? Eu fui procurado depois por alunos que queriam uma informação sobre isso, sobre aquilo, outro aluno que veio brincar comigo sobre a história, quer dizer, ele sentiu que havia espaço para que ele pudesse falar aquilo. É mais ou menos como dentro de casa, o pai que oportuniza ao filho ter um debate com ele sobre alguma coisa. Correto. Então, na medida em que o promotor ele facilita essa interatividade, e é esse desafio nosso, trazendo isso para o nosso meio, porque a maioria dos nossos integrantes tem dificuldade em trabalhar isso, porque eles foram formatados dentro de um outro modelo, né? Então, alguns já introspectaram que é preciso ter essa nova ferramenta de trabalho, é preciso ter essa ousadia em fazer esse trabalho, é preciso entender o universo que ele está fazendo, com tudo aquilo, o universo na simplicidade da sua atuação. Então, o promotor de Juína, de Juara, de Cotriguaçu, de Aripuanã, de Nova Monteverde, ele precisa ver que lá o jovem está usando smartphone igual o da capital. Sim. Ele quer usar boné diferente igual o ele quer sintonizar com as novas correntes de música, de dança. Então, essas coisas estão... Essa aldeia global hoje desafia o promotor a se inserir nesse contexto com uma outra ordem, né? Dentro de uma outra lógica. Quando ele vai falar alguma coisa, muito pouca coisa... É falar a língua dessa turma, né, doutor? Essa é a verdade. Nós que temos que chegar. Então, durante muito tempo a gente tem trabalhado com educação. Eu fui pioneiro aqui em Cuiabá em fazer esse trabalho e lembro do saudoso Carlos Maldonado, que a gente fazia isso todas as quintas-feiras nas escolas. E desde então a gente conseguia perceber isso, há mais de 15 anos atrás, que haveria um processo de evolução da juventude estudantil para que de algum modo ela pudesse estar visualizando um portal diferente do promotor. Então, quando ele vai, o promotor que dá uma palestra, vamos ver a palestra. Então, muita gente ia ver a palestra porque naquele momento não tinha aula. Eita, hoje não tem aula, vou ter uma palestra. Aí da palestra saía rindo e não tinha mais... Não assimilava, né, a informação. Durante muitos anos a gente fez isso, alguns com mais eficiência, outros com menos, uns faziam as palestras, ficava alguma coisa, a empatia do promotor com a comunidade é interessante, outro reforçava aquela tese da separação, não, sim, olha, o promotor é um cara sisudo, de gravata, de terno e tal. E aí a gente começa a analisar e verifica que esse processo de interatividade, ele desafia nós primeiros, porque nós temos a informação, nós temos o poder de atuar, nós temos e temos o dever de atuar, né? Então, na medida em que o promotor ele sai desse casulo que existe e ele desafia, ele enfrenta esses novos desafios que tem por aí, a gente consegue construir alternativas inovadoras, sim. A ideia é essa, a gente inovar em tudo, todas as atribuições do Ministério Público serem partilhadas. A gente quer que o jovem tenha acesso à informação, que o jovem busque essa informação, que os professores se sintam legitimados a ter essa interlocução com o Ministério Público. Que entendam o que é o Ministério Público, né, doutor? E para que nós estamos aqui, né? A ideia é tentar, não é fácil o trabalho. Como é que o senhor espera medir, na sua procuradoria, se os promotores do interior vão divulgar essa ideia, vão transmitir essa ideia? Nós temos um desafio, né? Que nos próximos anos nós temos pelo menos 80% das nossas promotorias de cidadania trabalhando com essa temática, de interatividade com a escola, com a unidade escolar. Ele pode eleger 1, 2, 10 escolas, se for o caso, mas que a promotoria tenha esse trabalho. Correto. A ideia é que a gente tenha, e a partir dos primeiros... Na medida que eles ensaiarem esse trabalho, nós vamos começar a monitorar e abastecê-lo com informações que a gente acredita que seja importante para o desenvolvimento do trabalho. Passo seguinte, a gente avalia, e dentro de um PDCA, que é o movimento de padronizar aquelas atitudes
interessantes, correto, que foram corretas, né? A gente quer padronizar isso. Então, o desafio é que as promotorias também inovem e construam alternativas. A gente está evitando passar o caminho, né? Está só provocando para que esse caminho seja trilhado e a gente construa junto, promotor, comunidade escolar e procuradoria. É uma nova forma de aproximar o Ministério Público da sociedade, né? Perfeito. A ideia é que a gente consiga fazer esse canal o mais saudável possível para a instituição e para a sociedade, né? Longe a instituição ela chegou a um momento, ela foi crescendo, né? Nos últimos anos ela foi crescendo, mas numa perspectiva tradicional, ainda que com medidas inovadoras. Sim. Né? Então a gente trabalhava com as expostas por eventuais condutas inadequadas. Agora a gente está começando a trilhar esse caminho de que a defesa da sociedade tem a ver inclusive com as condutas que são coerentes, que são corretas. Então, a construção de medidas não é mais a clientela do Ministério Público, não é apenas então somente aqueles que vão parar nas penitenciárias, sim, ou aqueles que respondem a eventuais ações por ato de improbidade ou coisa parecida, mas é toda a comunidade. Quando se fala em idoso, não é apenas o idoso que está precisando de uma medida protetiva, mas é toda pessoa idosa, toda pessoa que chega em uma determinada faixa etária, que precisa de educação, precisa de transporte, precisa de lazer, precisa conhecer os seus direitos, né? Essa é a verdade. Adolescente, criança adolescente, em regra, durante muito tempo a gente achou a promotoria da infância e juventude tratar com menor infrator, com adolescente infrator, coisa parecida, ou cuidar de eventuais infantes por desarranjo familiar. Não, a gente tem que cuidar de toda a clientela que se enquadre nisso. Então aquele menino que precisa de um atendimento primário, aquele menino que precisa de um atendimento secundário, por assim dizer, que está uma família constituída, mas que ela também precisa ter essa oportunidade de participar desse processo. A ideia é a gente mudar o foco da clientela também. Doutor Edmilson, olha, é um belo projeto, nós fazemos votos para que os colegas do interior deem sequência nas ações e que seja um sucesso, né? Porque a sociedade merece. Esse é o desafio que a gente tem também e a esperança que nós assim, estamos animados que ocorra. Queremos que todos os promotores se envolvam nisso, não porque é uma deliberação institucional, não porque está dentro da definição estratégica da instituição, está dentro da definição estratégica, mas é importante que o promotor assimile isso como importante e que leve essa postura para a sociedade. Então, eu estou esperançoso que haja efetivamente um abraço a essa causa por parte dos colegas. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Nós agradecemos sua presença aqui. Nós encerramos aqui a entrevista da semana, agradecendo a sua audiência e eu te espero na nossa próxima edição. Até lá!